Beleza, pessoal. Vocês podem observar que eu deixei aqui o primeiro exercício, né? Que a gente fez, que a gente encontrou os resultados aqui, tá? Eu vou fazer aqui em cima dele, depois eu peço para vocês fazerem, tá? Com os outros três, aí eu passo também os resultados, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó? Na verdade, o que a gente vai pedir, tá? A gente pediu a resistência equivalente, a corrente deles. A resistência equivalente, a gente já viu que ela é muito simples, vai ser R1 mais R2 mais R3. Por que até R3? Porque só tem 3 resistores. Se houvesse mais, a gente sabe que soma todos eles. Então, nossa resistência equivalente seria o que? 10 mais 20 mais 7, ou seja, a resistência equivalente é igual a 37 ohms, que é o resultado que a gente encontrou aqui, tá bom? O próximo seria a tensão, que é igual a, corrente é tensão sobre resistência. Então a gente tem, são 200 volts, né? Dividido por 37, que vai dar um resultado para a gente de 5,4054 amperes, que é o resultado que a gente colocou aqui, beleza? Aí é o seguinte, então a gente já sabe aqui, vamos analisar esse circuito. A gente já sabe que circula uma corrente, ela sai aqui, ela circula por todo o circuito e volta para a nossa fonte. A gente sabe que é uma corrente só. Por que é uma corrente só? Porque é um circuito em série. Então, daqui da minha fonte vai sair 5,4054 amperes, beleza? Vocês lembram lá, gente, naquela aula anterior que eu passei para vocês, que a corrente se mede em série? Então, se eu colocar um amperímetro aqui, ó, nesse ponto, ele vai medir quanto? 5,5054, que é a corrente total. Se eu colocar um amperímetro nesse exato ponto aqui, ele vai medir quanto? 5,4054. E se eu colocar um amperímetro aqui no final, também vai medir 5,4054 amperes. Por quê? Como é um circuito em série, a corrente que sai da minha fonte passa no resistor 1, porque ela não tem para onde ir, ela só tem como passar por lá. Passa no resistor 2 e passa no resistor 3 e volta para minha fonte. Então, o circuito em série, a corrente sempre vai ser a mesma em todos os circuitos, em todos os componentes, tá? Então, se eu perguntasse para vocês assim, ó, qual que é o valor da corrente do resistor 1? A corrente que vai passar no resistor 1. A que saiu da fonte não passou por ele? Não tem outro caminho para ela seguir, só tem por aqui. Então, a corrente do resistor 1 vai ser 5,4054. E a corrente do resistor 2 é a mesma também, porque não tem para onde ela ir, ó, gente. É uma corrente só. O circuito em série, ele tem apenas uma corrente. Então, a corrente do resistor 2 também vai ser 5,4054. E a corrente que vai circular pelo resistor 3 também será 5,4054. Ou seja, a corrente total vai ser exatamente igual às correntes que vão passar para cada resistor, porque é a mesma corrente. Saiu da fonte uma corrente, como é circuito em série, ela circula por todo o meu circuito e volta para a minha fonte, beleza? 5,4054 em todos os componentes. Bacana. Fora isso, uma outra coisa que a gente precisa encontrar, tá? A gente falou nas aulas anteriores que o circuito em série ele é um circuito de divisão de tensão. Tá? São 2 princípios aqui que a gente tem que entender. O primeiro seria conservação de energia. O que é conservação de energia? Quando a gente fala de nós, né? Toda corrente que sai, que entra nesse nó, tem que sair desse nó. Ele conserva essa corrente, ela não pode ser diminuída. E a queda de tensão? A queda de tensão significa o quê? Toda a tensão que eu aplico no circuito, toda a tensão que a minha fonte gera no circuito, que no caso são 200 volts, tem que ser consumida por todo o circuito. Quando eu falo que tem que ser consumida por todo o circuito, ela tem que ser consumida por todos os equipamentos desse circuito. Vou apagar aqui para a gente não fazer tanta confusão. Então,
A tensão que for aplicada, a gente falou sobre a corrente, é a mesma, é muito simples, corrente não tem erro, em um circuito em série. Agora, a tensão que é aplicada no circuito, no caso 200 volts, ela tem que ser consumida por todo o circuito. Então, eu posso afirmar aqui que no final eu vou ter 0 volts. Isso aqui é uma afirmação, tá? Eu posso falar isso. Então, em um circuito em série, como ele é um divisor de tensão, o que vai acontecer? Cada resistor desse vai ficar com um pedacinho, com uma porcentagem dessa tensão, tá? Serão iguais essa divisão? Vai depender. Se os resistores tiverem a mesma resistência, sim. Por exemplo, se eu tivesse um resistor aqui com 10 ohms e o outro com 10 ohms, ficaria 100 volts aqui 100 volts, porque ele tem a mesma resistência, tá? Como eu tenho resistências diferentes, eu preciso fazer a conta. Cada resistor vai ficar com uma parte dessa tensão. Aí uma coisa interessante, quanto maior a minha resistência, maior a tensão que vai ficar nele, tá? Observem bem, a corrente é inversamente proporcional. Só que nesse caso, como é um circuito em série, a corrente ela é forçada, não tem para onde ir. Então a corrente que sai da fonte vai circular pelos 3 resistores. Como é um circuito em série, é um divisor de tensão, então cada resistor vai ficar com um pedacinho da tensão que a fonte liberou, que seriam 200 volts. Então como que a gente encontra isso? Com a mesma forma, a gente vai procurar aqui então o seguinte, ó, qual que seria a tensão do resistor 1? Qual que seria a tensão que vai ficar nele? Qual que é a queda de tensão nele? Qual que é a tensão que ele vai absorver do meu circuito? Beleza? Tanto se eu pegar os 2 pontos de prova do voltímetro, como a gente explicou, que a tensão a gente mede em paralelo, se eu pegar as 2 pontas de prova e colocar aqui, ó, vai ser a tensão que a gente calcular aqui, tá? Como que eu faço para calcular essa tensão? Olha só, vou fazer aqui na frente, ó, olha só. A fórmula é exatamente a mesma, tensão é igual a resistência vezes corrente. É a mesma fórmula, a gente não mudou absolutamente nada ela. O que vai mudar agora é, que é o seguinte, antes eu tinha a tensão da fonte e a resistência total. Sendo assim, eu calculei a minha corrente total. Veja só, de novo, eu tenho a minha tensão total, que é a que meu circuito vai mandar, a fonte, né? A resistência total, que é a resistência equivalente que eu calculei, 37. Quando eu tenho a tensão total e eu divido pela resistência total, eu só posso conseguir a minha corrente total, que é 5,4054, beleza? Quando eu estou olhando individualmente para cada componente, para cada resistor, eu já não posso olhar mais nessa totalidade. Eu não posso olhar mais para a tensão total, para a corrente total ou para a resistência total. Eu tenho que olhar só para ele. Então aqui, ó, para o resistor número 1, eu vou olhar só para ele. Eu vou achar a tensão, vou até colocar aqui, ó, tensão 1, R1 e 1. Por quê? É do meu resistor número 1. Eu vou achar a tensão dele. Para me achar a tensão, eu preciso ter 2 valores. O valor da resistência e o valor da corrente dele. Basta multiplicar os 2. Olha só. Eu quero achar a tensão que vai ficar nele. Fechou? A resistência dele, quanto que é? 10. Olha só. A tensão dele é igual à resistência dele, que vale 10 ohms, vezes a corrente dele. Como é um circuito em série, quando eu achei a corrente total, e a corrente total ela passa pelo circuito todo, ou seja, todos os componentes vai circular por eles a corrente total. Então por isso que não precisa nem fazer conta, por isso que tem essas correntes aqui. Então eu já achei a corrente do 1 é igual a total, que vale 5,4054. Agora ficou fácil, né? A tensão do 1 vale quanto? 54,054 volts, olha só. Então a tensão do resistor 1 é 54,054 volts. Bacana? Essa é a tensão que ficou nesse resistor. Lembrando, olha só, como que eu tiro a prova? Você lembra que eu falei para vocês lá no início, para a gente usar pelo menos 5 casas decimais? Aqui já está vendo que elas vão reduzindo, independente da calculadora que a gente faça, ela vai reduzindo. Então por isso que é muito interessante você usar 5, porque uma forma da gente tirar a prova
é o que? Somar todas as tensões dos resistores que estão no circuito. No nosso caso aqui são só 3. Lembrando de novo, lei da queda de tensão. Toda a tensão que eu aplicar no meu circuito, esse circuito tem que consumir ela 100%. Aqui tem que ser 0 volts. Olha só, desses 200 volts, o primeiro já consumiu 54,054. O restante, que vai ficar em torno um pouco menos de 146 volts mais ou menos, vai ficar para esses dois caras aqui. Esse cara já pegou 54 desse. Agora, como é que a gente faz para achar a tensão do resistor 2? Por isso que é muito bom a gente ter mais casas decimais, porque quando a gente tirar a prova, somar as 3 tensões, tem que ficar muito próximo a 200 volts. E aí, como é que a gente faz para ficar muito próximo? Usando mais casas decimais. A tensão do segundo aqui, ó, vou fazer aqui mesmo, ó. Tensão 2 é igual a R2 vezes I2. Por que eu usei 2? Porque agora eu estou olhando só para o resistor número 2, foco nele. Então eu tenho lá, para me achar a tensão que ficou nele, eu vou usar a resistência dele. Então eu tenho aqui, ó, tensão 2, a resistência dele vale, ou 20 feio, vale 20, né? Vezes a corrente que passa por ele, que é igual a total, 5,40, 54 amperes, beleza? Agora é só multiplicar aí, né? Vai dar 100 e alguma coisa, vamos lá. 54, né? 5, perdão, 5,4054 vezes 20, 108,108 volts. Essa é a tensão que ficou no segundo resistor, beleza? Olha só que legal. Estava caminhando 200 volts aqui. Chegou aqui, esse cara consumiu 54,054. O restante, que é 140 e alguma coisa, veio para cá. Chegou no 2, o 2 já pegou 108,108. O restante vai ficar aqui, ó. Como é que a gente vai calcular? Fazendo daqui, ó. A tensão do resistor 3 é igual a quem? A resistência dele vezes a corrente que circula por ele. Então eu tenho a tensão dele. Qual que é a resistência dele? Vale 7, ó. Vezes a corrente que passa por ele, que é igual a de todas. 5,4054. Então a tensão dele vai ser 37,8378. O que? Volts, beleza? Então aqui, ó, a tensão do resistor 3, tá? Vai ser 37,8378 volts. Olha que interessante, como é que eu tiro a prova? Vou somar as 3, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui 37,8378 mais 108,108 mais 54,054. Olha só que interessante. No meu, vou aproximar aqui, ver se vocês conseguem ver. Deu 199,9998, tá? Se tivesse colocado mais algumas casas decimais aqui, muito provável chegaria a 200, tá? Ou seja, a gente tirou a prova, é aceitável, tá, pessoal? Não precisa ser aquela coisa assim também, tem que ser 200 redondo, né? Praticamente foi, tá? É por isso que eu falo para vocês, só que se eu tivesse mais resistores, eu tivesse 8, 9 resistores, muito provável que na soma deles daria um pouco menos ainda de 199,999. Por isso que é extremamente importante usar todas as casas decimais, tá? Relembrando, circuito em série, tá? Ele tem a mesma corrente por todos os componentes, ou seja, a corrente total vai ser a corrente de todos os resistores que tiver nele. Se tiver um, vai ser ela. Se tiver 3, igual esse
a corrente vai ser igual a dos 3. Se tiver 10, se tiver 100 resistores, a corrente em todos eles vai ser exatamente igual a total, beleza? A tensão que é diferente, porque circuito em série ele é um divisor de tensão. Então como é que a gente acha a tensão neles? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Agora olhando individualmente a resistência de cada um vezes a corrente que passa por ele. Bacana? Esse é o exercício pronto, tá? Aí agora eu quero que vocês façam o quê? Que vocês olhem lá para o segundo, terceiro e quarto e façam exatamente a mesma coisa, tá bom, pessoal? Boa noite.